A Rádio Corações Web apresenta o programa Católico News. Católico News. Notícias da Igreja, informações de eventos, curiosidades, muita música e louvor. Agora, Católico News. Olá, ouvinte da Rádio Corações Web. Meu nome é Afonso e está começando mais um Católico News. E agora temos uma entrevista aqui no programa com a minha tia Silvana, que está aqui hoje na rádio. Seja muito bem-vinda, tia Silvana, aqui na rádio. Fique à vontade aí para dar o seu testemunho para nós. Boa noite, Afonso, e boa noite, ouvintes da Rádio Corações Web. É com muito prazer que eu venho à rádio para dar o meu testemunho da graça alcançada sobre a cura da minha Covid. Que legal, tia. E para começar a nossa entrevista, eu queria fazer uma primeira pergunta aí para você, para as pessoas se conhecerem agora no começo do programa, se você sempre teve uma fé católica, desde sempre. Eu vim de uma família católica, eu venho de uma família católica. E desde pequena, né, a minha mãe sempre levou a gente na missa. E eu fui batizada, fiz a primeira comunhão. E eu sempre frequentei a igreja católica e nunca mudei de religião. Então, eu sempre fui católica, nunca mudei. Ah, que interessante. E como que é a sua relação hoje com Deus? Como é que foi a sua relação com Deus durante a sua vida? Queria que você contasse aí um pouquinho pra gente sobre isso. Se mudou, se não mudou, né? Deus, para mim, Deus é tudo para mim, né? Ele é meu alicerce, a minha força. A minha força vem de Deus. Ele está presente para mim em todas as coisas. Está do meu lado sempre, não importa o que aconteça. Tudo eu me amparo em Deus. Porque a vida da gente, quando Deus está presente, a gente tendo fé, fica os medos da gente. A gente, quando tem fé em Deus, a gente, mesmo que a gente tenha os medos, né, as dificuldades, essa fé acaba ajudando a gente a se fortalecer e a lutar, né? Isso. E eu queria que você contasse para nós, se você passou por um momento difícil recentemente, né? Queria que você explicasse aqui para nós, ouvintes da rádio, como que aconteceu com você esse ano, que eu sei que você tem uma história bem incrível aí. Então, eu sofri, desde o ano passado, que eu tenho tido problemas difíceis na minha vida, que eu passei por vários problemas difíceis. O ano passado, em setembro, eu estava em Santa Catarina e eu sofri uma queda e eu fraturei o meu ombro. Daí eu precisei voar de Santa Catarina com o ombro quebrado e fazer cirurgia aqui. Então, eu tive uma cirurgia bem difícil e eu, com 6 meses de cirurgia, após 6 meses de cirurgia, eu peguei a Covid. Daí eu vim para cá, eu fiquei em casa, né? E ali naquele momento você descobriu que estava com Covid-19. Como que você se sentiu ali? Você falou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei calma, no começo eu fiquei calma. Porque eu assisti um depoimento, uma homilia que o Papa Francisco fez no dia 26 de março, na Basílica de São Pedro. Ele fez uma homilia onde ele levou aquele crucifixo grande para todos os países assistirem, né? E ele falou no Evangelho sobre uma tempestade, né? Que Jesus estava no barco e veio uma tempestade e eles foram surpreendidos por essa tempestade. Daí os discípulos ficaram com medo e falaram para Jesus que eles estavam temerosos. Daí Jesus falou para eles, e por que vocês estão temerosos? Ele acalmou a tempestade e falou para os discípulos, por que vocês estão temerosos?
a falta de fé deles, né? Então, nessa hora, eu peguei eu falei assim para mim, eu pensei comigo, essa tempestade vai vir, né? Vai vir e eu sei que vai vir a Covid, vai vir para mim. E eu peguei e dei as mãos para Jesus. Então, foi nessa hora que eu me segurei com Jesus. Eu dei as mãos para Jesus e sabia que essa tempestade ia vir também na minha vida. Então, eu me firmei na fé. Eu falei, eu não vou ser fraca na fé. Eu vou ser forte. E eu sei que essa tempestade vai vir. E isso tudo ia vir, mas que Jesus ia estar com você nesse momento que você ia passar, né? Isso foi que Jesus falou para eles e serviu para mim. Que eu não ia ser fraca na fé, eu ia ser forte, porque eu ia ter fé. Que Jesus estava comigo, que eu ia ter que ser forte. Então, essa tempestade realmente veio, e foi quando, depois de um mês, exatamente quase um mês, dia 15 de abril, eu tive a confirmação que eu estava com a Covid. Mas eu fiquei tranquila, eu fiquei em casa, né? Quando eu soube, eu peguei o resultado e eu comecei a me tratar em casa. Só que eu estava com febre. Eu iniciei com febre, né? Do 1º até o 8º dia. Quando chegou no 8º dia, eu comecei a cuspir sangue. Eu já estava mal, né? Eu estava mal, porque eu tinha febre todas as noites. Daí eu voltei ao hospital. Quando eu voltei ao hospital, a médica não fez nenhum exame. Ela não fez exame nenhum e me passou um antibiótico e falou, você continua em casa. Daí foi erro médico, né? Porque eu deveria ter sido feito algum exame, porque eu já não estava bem do pulmão, né? Eu voltei para casa, comecei a tomar antibiótico, só que com mais 3 dias eu já não estava respirando mais. Daí eu retornei de novo ao hospital. Daí com isso eu fui internada. E já fui direto para a UTI. Olha que coisa, né? Você aí que está nos ouvindo, você que pode estar passando por uma doença, pode estar passando pela mesma coisa, pela Covid-19, saiba que, assim como aconteceu com a minha tia, Deus também está com você nesse momento, né? Então, não desanime, não tenha medo, segure firme na mão de Deus e vai, porque Deus com certeza vai estar do seu lado nesse momento. Então, realmente é um grande exemplo. E agora, tia, queria que você falasse pra gente, quando você descobriu, e aí que estava com Covid-19, e aí você teve que passar por alguns tratamentos, né? Algumas coisas. Como que foi isso para você? Quais foram esses tratamentos, essas medidas que você passou ali quando você descobriu que estava com a doença? Então, daí eu precisei ir direto para a UTI, que nem eu estava falando, né? Eu fiquei ruim em casa, eu fui de novo para o hospital com 11 dias que eu estava em casa, daí fui direto para a UTI. Chegando na UTI, eu já não estava mais respirando. Então, o médico falou assim para mim, a gente não tem o que fazer mais com você. Você vai ser entubada. Daí eu falei, olha, o senhor faça tudo o que for preciso. Eu estava bem segura, eu estava calma. Eu falei, você faça tudo o que for preciso, mas que eu não veja. Eu só não quero ver, né? Ele falou, não, você vai ser sedada e você não vai ver nada. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer tudo o que for preciso. Daí eu fiquei entubada por 7 dias, né? Daí eu dormi profundamente, eu não ouvi nada, até me perguntaram, né? Se eu ouvi alguma coisa nesses 7 dias, eu não ouvi absolutamente nada, eu fiquei totalmente em coma induzido, né? Eu não ouvi nada e com 7 dias me extubaram, né? Quando me extubaram, eu passei muito mal, eu não conseguia respirar nada, não respirava nada. Eu tossia muito, tossia o tempo todo. Eu estava amarrada, não tinha ninguém perto, né?
O médico só vinha de vez em quando e a fisioterapeuta. E eu não conseguia falar, porque eu não tinha voz. E eu não falava nada. E eles vinham, entravam, olhavam para mim e saíam. Entravam e saíam. E eu tossia muito, 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 até eu desmaiar. Eu não conseguia mais e eu estava sem forças e eu cheguei a desmaiar. Daí eu desmaiei. Quando eu acordei novamente, eu já estava entubada novamente. Eles me entubaram novamente. Eu fiquei entubada de novo. Daí passei por mais um dia. Quando eu acordei novamente, eu estava com toda a equipe de médicos. A minha filha já estava no quarto também. É isso que eu ia perguntar também, né? O apoio da família nesse momento, né? Seus filhos, as pessoas próximas de você, foi importante ali para te fortalecer também? Foi. A minha filha, ela ficou o tempo todo. Ela pediu para ser internada junto comigo. E ela conseguiu, porque eu tinha o problema do braço, né? Que eu não movimento o braço. Desde a minha cirurgia, né? Porque eu estava só com 6 meses de cirurgia no braço. Eu não movimento o braço direito. Então, ela pediu para ser internada junto comigo. Ela também teve a Covid. E ela ficou internada comigo, né? Depois que me extubaram, ela conseguiu ficar internada. Daí, eles combinaram de me tirar de novo o tubo no dia seguinte. E eu estava com medo. Eu fiquei com medo, por quê? Porque quando me extubaram pela primeira vez, eu passei muito mal, eu não consegui respirar, eu comecei a tossir muito e eu fiquei com medo, né? Daí eu fiquei com medo, daí eu, naquela de dorme, acorda, eu adormeci de novo. E dessa vez que eu adormeci, eu senti 2 cutucões do lado direito aqui do meu braço. 2 cutucões fortes do meu lado direito. E uma voz que me disse: filha, levanta e vai. Eu escutei. Daí eu acordei e eu falei: nossa, Deus falou comigo nessa hora. Daí eu me enchi como se fosse um balão de gás. Eu me enchi, sabe, um balão vazio. Eu me enchi de gás e eu vi que aquela era a hora. Era a hora de eu tirar o aparelho, né? Que eu estava entubada. Eu senti que eu podia tirar, que ia dar tudo certo. Daí a equipe que estava toda no meu quarto, eu dei sinal para eles que sim. Eu escrevia no papel o que eu queria falar com eles, eu escrevia, porque eu não tinha voz. Ainda estava sem voz, né? Totalmente sem voz. Eu pedi para desamarrar, né? Me desamarraram. Daí eu escrevia. Daí eu falei que sim. Daí a fisioterapeuta falou: não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Daí todo mundo: não, vai dar tudo certo. Daí eles tiraram o aparelho. E olha, por Deus, eu respirei 100%. Daí ninguém acreditava. Ninguém acreditava, porque falava: nossa, é impossível, ela está respirando normalmente. Eu falei: nossa, mas foi Deus mesmo. Pensei comigo. Falei: foi Deus. Deus falou para mim: levanta e vai, porque vai dar certo agora. E eu falei: nossa, deu mesmo, realmente. Eu respirei normalmente. E olha, aí daquele momento para cá, eu respirei normalmente. Eu não tive mais problema. E agora, há um mês atrás, eu fui fazer a minha última tomografia para ver meu pulmão. Meu pulmão está normal. Eu não tenho nada, não tive mais nada. Estou curada, tive alta da minha médica. Então, foi realmente um milagre de Deus que eu recebi. Olha, que impressionante, hein? E você aí pode estar passando pelo mesmo problema, pode estar nesse momento sem esperanças, né? Pode estar aí com Covid-19, ou tem alguém da sua família aí com Covid-19, não desista, né? O que aconteceu aí com a minha tia pode acontecer com certeza com você. Então,
seja forte, não desista. Segure na mão de Deus, porque com certeza, quando a gente confia em Deus, Ele nos mostra aí o caminho. E agora eu queria te perguntar, tia, como foi saber que você havia conseguido passar por tudo isso, que tudo tinha dado certo no final, e que Deus estava com você ali naquele momento, que Deus mostrou que estava com você? Então, foi nessa hora que eu tive certeza, né? Que Deus não abandona a gente nunca. Que o tempo de Deus é perfeito. E que mesmo que tudo pareça que está fora do controle, que nada vai dar certo, e que Ele dá o livramento para a gente, né? Que acontece tudo na hora certa. Que eu precisava passar por aquilo, que eu tinha que passar por aquilo, e que Ele me livrou, né? Da morte, porque eu estava muito mal, eu estava com meu pulmão muito atacado, e Ele me livrou, né, da morte. E a sua vida, o que mudou na sua vida desde então? Você passou a ver as coisas de um jeito diferente? Depois de ter passado por essa experiência? Eu continuo acreditando muito, né, que é Deus mesmo. A gente tem que acreditar mesmo em Deus, que Ele é o caminho, que é só por Deus mesmo que a gente pode conseguir tudo, né? E que mensagem você poderia deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, aí, os nossos ouvintes, que de repente estão passando pelo mesmo problema, né? Pessoa que também aí descobriu que está com a Covid, muitas vezes não sabe o que fazer, está desesperada. O que você poderia falar para essas pessoas? Que primeiro elas têm que se cuidar muito, né? Todo mundo tem que se cuidar, que elas não se afrouxem, não afrouxem as medidas de segurança, que todo mundo precisa se proteger para se proteger os outros, né? Usar sempre a máscara, distanciamento social, lavar as mãos, que são coisas simples que a gente protege todo mundo, né? E que esse vírus é muito agressivo, ele acomete vários órgãos, né? Lá no hospital tinha muita gente doente, muitos casos muito graves. Então, é muito perigoso. Então, a pessoa tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. É isso aí. Foi realmente uma experiência muito forte, tia. E agora, nesse momento do programa, eu convido você, ouvinte, a fazer comigo uma oração. Você que está nos ouvindo, eu pedi que você feche os seus olhos e vamos colocar nas mãos de Deus o mundo todo, essa pandemia que está acontecendo com milhões de pessoas, assim como aconteceu com a minha tia. Eu venho colocar a sua vida, de você que está nos ouvindo, em oração, pedir que Deus venha em seu auxílio, assim como veio em auxílio da minha tia, e que você não desista, que você tenha forças, que você confie em Deus, confie em Nossa Senhora, porque Deus é poderoso e Ele tem o poder de te curar, como foi falado aqui no programa de hoje. Então vamos pedir juntos a intercessão também de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos console, sempre nos erga, nos dê forças e nos livre de todo mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E estamos chegando ao fim, mas eu agradeço a presença da minha tia Silvana, que esteve aqui com a gente. Obrigada, tia, pelo testemunho. Realmente foi um testemunho muito forte mesmo.
e vai deixar aí uma mensagem para todas as pessoas que muitas vezes estão desanimadas nesse momento de pandemia. Obrigada a vocês todos. É isso aí, eu agradeço os nossos ouvintes da rádio, o pessoal do Facebook que estiveram acompanhando a gente durante todo o programa. Até a semana que vem, a próxima quinta-feira, às 19 horas, com o Católico News. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você e fique com Deus. Tchau! A Rádio Corações Web apresentou o programa Católico News. Acesse nosso site www.radiocoraçõesweb.com. Mande sua mensagem de WhatsApp e Telegram 011 94760 0166. Rádio Corações Web. A sua missão é ouvir, viver e comunicar a palavra de Deus a todos os corações.